Olá, eu sou a professora Alcione neste meu canal e hoje nós vamos fazer uma videoaula voltada ao curso Formação de Revisores de Texto, um curso que é oferecido pela UniOeste, campus de Cascavel, do qual eu sou coordenadora. Vou abordar aqui hoje um aspecto que é bem comum gerar dúvidas. Devo usar em um e suas variações ou num e suas variações? Na verdade, as variações aí é o feminino, né? É o em mais o artigo feminino, em uma ou numa, por exemplo. Porque nuns e numas, no texto científico acadêmico, realmente a gente não usa. Então a dúvida fica mais na questão do singular. Preposição mais o artigo indefinido, certo? E você tem ideia de qual é a estrutura que você geralmente usa nos seus textos mais formais, seus textos científicos, seus textos acadêmicos? Bom, nós temos uma série de contrações na língua portuguesa com preposição. Tem algumas, por exemplo, com mais mim, comigo, ou por mais a, ou antes era per mais a, né? Pela, que, digamos, são obrigatórias. A gente não pode fugir dessas contrações, a gente não pode optar por não usá-las. Há outras contrações, como, por exemplo, em mais essa, que fica nessa, e de mais o, que fica do, e suas variações e outras parecidas, que a gente vai, na maioria das vezes, usar contrações, inclusive no texto mais formal, mas o texto acadêmico, por exemplo. E em contextos muito específicos a gente separa, por exemplo, quando esse o, ou esse pronome, esse artigo vai iniciar uma outra oração, cujo verbo está no infinitivo, e aí a regra diz, então, que neste caso tem que separar. Mas são casos muito específicos, em geral a gente junta, inclusive no texto formal. Há também algumas contrações que são próprias da linguagem falada ou de uma escrita mais informal. E numa escrita mais formal a gente não transpõe. Por exemplo, para mais o, pro, para mais as, pras. A gente não vai usar isso no texto acadêmico e isso é consensual. Porém, num texto escrito mais informal, é bem possível que a gente faça uso dessas estruturas, elas são comuns. Mas há outras construções que a gente usa na oralidade, inclusive na oralidade culta, sim. Inclusive na minha própria fala, vocês de repente podem observar que houve a contração. É uma economia linguística, não é? Mas a gente não transfere para a escrita mesmo nos textos mais informais, pelo menos não é comum. Por exemplo, com mais os, cos. Eu vim com os amigos. Na oralidade é um grupo tonal único, porém na escrita a gente separa, mesmo. Por exemplo, se eu vou fazer um bilhete, né? Uma escrita mais informal. Outro exemplo, de mais uma, duma. Para mais um, prum. O prum talvez seja o que mais se destaca ali, que é uma contração talvez não tão comum na oralidade. Digo talvez porque é o que eu percebo, mas eu não estudei sobre isso. Mas os outros são bastante comuns, apenas a gente não transfere, em geral, para a escrita. E no meio dessa discussão toda das contrações está o em mais um, e o em mais uma. Se a gente deve contrair com num e numa ou não, num texto formal, num texto acadêmico. E como na maior parte das questões, das discussões dentro da linguística ou dentro de uma perspectiva mais normativista, não vai ter uma única explicação. Há autores que acham que a contração é perfeitamente possível, como do de mais o da do, em mais um da num, e é muito aceitável que essa construção esteja ocorrendo nos textos acadêmicos, por exemplo. Há outros autores que dizem que gera uma informalidade, que a gente deve evitar essa construção contraída e que o mais adequado para um texto mais formal, mais acadêmico, seria usar em um e em uma. E aí vocês podem estar se perguntando, e agora? Qual é o posicionamento que eu vou assumir? Bom, em geral, a gente tem que assumir posicionamentos, porque muitas questões, principalmente para o revisor de texto, ele precisa decidir, ele precisa estudar sobre o assunto e decidir em qual linha vai seguir. E aí eu verifiquei, depois com um olhar mais atento para essa estrutura, por conta das dúvidas mesmo que chegaram até mim, eu comecei a observar como é que os autores usam. E, por exemplo, eu encontrei um texto da Có, que ela usa ora uma estrutura, ora outra. Eu vou projetar aí só um exemplo. E parece ser um uso assim que não tem muita relação com o contexto linguístico. Talvez a supressão do verbo possa contribuir para que a gente
use em uma, em vez de numa, por exemplo. Mas é só uma hipótese minha, eu não cheguei a olhar os textos com esse olhar para ver se o ambiente linguístico propicia uma ou outra construção. Me parece que não. Por exemplo, um olhar assim rápido que eu fiz, eu achava que talvez em início de frase fosse mais comum usar em um em vez de num. Mas depois eu vi que nessa regra, essa hipótese, aliás, que eu criei, ela não se justificou com o corpus que a gente coletou. Então, precisamos fazer ainda um estudo olhando esse contexto linguístico, mas a princípio parece que não há alguma coisa específica que vai exigir, não é exigir mesmo o termo que a gente deve usar, mas que vai fazer com que a propensão do escritor seja usar o em um ou num. Bom, feita essa ressalva, eu vou dizer para vocês que eu fiquei com curiosidade de saber como é que eu escrevia, se é o em um ou num. E eu peguei minha tese de doutorado e cheguei à conclusão que eu uso os dois, para vocês verem como eu não padronizei esse uso, porque para mim é muito natural o num e o numa, que para algumas pessoas já soa como muito informal, para mim já é natural. E em outros contextos me parece que usar em um e em uma fica um pouco forçado. Porém, eu devo admitir que eu não fiz essa análise quando fiz a revisão do meu próprio texto, observando se eu tinha padronizado ou não, ou se caberia padronização, que em geral eu sempre sugiro que haja uma linha a seguir e se use sempre aquela linha, a menos que se exista uma regra ou alguma questão assim que exija que fuja-se da linha, do caminho que a gente segue. Então está aí a minha autoanálise, minha autocrítica, mas eu tenho de olhar com mais cuidado para esses usos que eu mesmo faço. Então o que eu tenho para dizer para vocês? Que por essa observação do texto da COL, do meu próprio texto, do texto de outros autores e pelo corpus que a gente coletou, parece ser bem comum, parece não, é comum o uso das duas estruturas no texto. Mas, em alguns casos, a gente vê um perfil, assim, uma linha que segue, o autor usa só o contraído ou só a expressão em separado. Bom, e de que corpus eu estou falando? Eu estou falando de um corpus coletado pela Juliana Medina, que é bolsista da Fundação Araucária, neste projeto de extensão, formação de revisores de texto, e ela observou artigos publicados em revista A do último ano, alguns artigos, e fez uma coleta de várias ocorrências de em um ou num. Como vocês estão observando aí na tela, nós temos 659 ocorrências no total. E dessas, nós vimos que 327 ocorrências são da forma não contraída, em uma ou em um. E 332 ocorrências são da forma contraída. Ou seja, está tecnicamente empatado, 49,6 de usos em separado e 50,3 de usos contraídos. O que o uso está nos dizendo? Um texto acadêmico, texto científico, revista A1, que em geral já tem uma inserção de artigos mais bem elaborados e que passa por revisão. O que esses textos estão mostrando? Que as duas formas estão muito bem aceitas no texto acadêmico, no texto científico, no texto mais formal. Não há por que a gente ficar aí brigando e dizendo que o num e numa é uma construção que deva ser evitada, que não deve ser usada no texto acadêmico. Pode sim usar. Como eu já disse anteriormente, claro, falta eu olhar com mais cuidado para o contexto linguístico, mas a princípio, a priori, eu sugiro que exista uma padronização dentro do próprio texto. A mesma padronização que eu vi que na minha tese eu não segui, nesse aspecto específico, porque no geral eu costumo usar padronização. Então, a princípio, a priori, é essa orientação que eu dou. Mas nós vimos que num e numa já está totalmente aceito e estabilizado. Claro, pelo corpus que eu investiguei, mas também, se você começar a observar os textos acadêmicos que você lê, você também vai ver que esse resultado ele vai se expandir para outros. Pelo menos é isso que eu tenho observado a partir do momento que me interessou ficar olhando com mais cuidado para essa estrutura linguística. Beleza, gente? Espero que de alguma maneira esse vídeo ajude a você na sua construção do seu texto ou a você como revisor de texto.
Um abraço e até a próxima!